enquanto eu estou deitada assim, vem na minha mente a imagem de árvore, águas, fluindo, rios, cachoeiras. E já faz aproximadamente uns 2, 3 dias que esses relances dessas imagens vêm na minha mente assim. E quando veio a segunda vez essa imagem, eu logo assim peguei meu celular, coloquei na Bíblia, no aplicativo, sobre árvore plantada, sobre rios, e o Senhor me levou no livro de Jó, e eu fiquei com essa palavra no meu coração, Jó 14, verso 7, e aí hoje eu falei para o meu esposo, amor, eu queria ministrar a palavra de Deus, ele ficou todo feliz, ele falou assim, amém, então você vai ministrar, e eu tirei um período com o Senhor hoje, meditando na palavra, e eu quero compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor me levou a ter um entendimento dessa palavra, aquilo que o Senhor me levou a aplicar para a minha vida e para a sua nessa noite, amém? Jó 14, 7 diz assim, porque há esperança para a árvore que, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Verso 8, suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Mas olha o que diz o verso 9, ainda assim, com um cheiro de água, ela brotará, e dará ramos, como se fosse muda plantada. Aleluia. Eu vou repetir esse último versículo aqui para você. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Aleluia. Essa passagem no qual a gente leu, ela fala de um cenário da natureza. E, irmãos, o ser humano, ele pode ser comparado a uma árvore cortada, que mesmo marcada pela dor e aparentemente morta, tem a capacidade de brotar novamente ao cheiro das águas. Assim como a natureza se regenera, há esperança para aqueles que enfrentam momentos difíceis. Aleluia. Todos vocês conhecem a história de Jó. E no livro de Jó nós temos o maior exemplo de um homem rico, justo e temente a Deus, e que perdeu tudo. E quando eu falo tudo, irmãos, é em todas as áreas mesmo. Mas, lendo a história de Jó, a gente vai entender que há um propósito com todos esses cortes, todas essas podas, tudo isso que Jó passou na vida dele. No final da história, no livro de Jó, é revelado a nós o motivo desse servo fiel e temente a Deus passar por isso na vida dele. E o Senhor foi que permitiu, irmãos, que Satanás cortasse muitas coisas de sua vida. Irmãos, Jó suportou quase todo tipo de perda que você possa imaginar. A perda do dinheiro, a perda da saúde, a perda da família, a perda dos amigos, sim, até mesmo a perda dos apoios dos seus amigos. A gente vai ver na história de Jó, que quando o Senhor permite que Satanás venha e corte algumas coisas da vida de Jó, a gente vai ver também que a sua esposa, ela chega até mesmo dizer para Jó: amaldiçoe a Deus e morra. Está lá em Jó 2:9. E Jó,
chamou a atenção dela e respondeu: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Olha só. E o lindo de ver na história de Jó, irmãos, é que mesmo ele perdendo tudo, mas ele não perdeu a esperança em Deus. Aleluia. Mesmo ele estando em dias ruins, ficando sem nada, a esperança dele ainda permanecia no Senhor Jesus. Aleluia. E o versículo 10 ainda, de Jó 2, continua dizendo que em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Olha só que lindo isso. Ele permaneceu fiel, apesar das circunstâncias devastadoras e difíceis. Por isso que nessa noite, irmãos, eu quero ministrar uma mensagem com um tema: ainda há esperança. Glória a Deus. Você pode repetir comigo? Ainda há esperança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, em certo momento, em meio às ruínas e perdas da vida de Jó, ele percebeu que através da natureza, a árvore, mesmo tombada, ao cheiro da água, ela brotava novamente. Como que pode isso, né? Uma árvore cortada, ela ainda brotar. Aleluia. Na vida, irmãos, nós estamos sujeitos a passar por dias difíceis, a passar por momentos de dificuldade. Árvore cortada, ela representa pessoas que passam por momentos de grandes dificuldades, momentos e crises pessoais, problemas de saúde, sim, ou grandes desafios familiares. A árvore cortada representa eu e você, sim. Pode se comparar uma árvore cortada com um ser humano. Aleluia. Mas nós temos que entender nessa noite, irmãos, é que existe cortes e existe podas em nossas vidas que são necessárias para que nós possa frutificar. Aleluia. Para que possa aparecer os brotos e nós vir dar frutos. Aleluia, Jesus. Eu quero que você entenda que até mesmo a mais forte árvore, eventualmente ela pode cair. Aleluia. O que diferencia a árvore é as raízes. Aleluia. A árvore que não tem sua raiz fincadas, aleluia, ela não suporta vento. Assim também é a vida do cristão, do crente. Nós somos comparados a árvores. E se as nossas raízes, irmãos, não estiver fincadas em Jesus, aleluia, quando vier os ventos, quando vier as tempestades, nós não vamos suportar. Nós podemos morrer, sim. Mas aquelas que estão findadas em Cristo, em Jesus Cristo, ela até balança para cá, balança para lá, ela enverga para trás, ela enverga para os lados, mas ela não cai. Aleluia. E ainda que ela fique prostrada, aleluias, ainda que ela fique talvez ali, devido aos cortes, devido à tempestade que passou e machucou ela, aleluia, ela se levanta, ao cheiro das águas. O que é o cheiro das águas, irmãos, essa noite? É a presença de Deus. Eu tenho que ser verdadeiro com você aqui nessa noite, irmãos.
Eu tenho que falar aquilo que o Senhor falou no meu coração. Se eu e você não estiver com as nossas raízes firmadas em Jesus, fincadas nele, nós podemos morrer sim. Mas se nós estivermos com nossas raízes escondidas nele, porque tem pessoas que às vezes estão feridas, machucadas, e às vezes esse momento aí dela se esconder sua raiz que está machucada, esconder este momento que ela está ferida, ela quer expor. E não é assim, irmãos, não é assim. Você expondo a sua vulnerabilidade, você expondo para todos, todos estão vendo a sua fraqueza, todos estão vendo quanto você está machucada, e é aí que você acaba ferindo também mais pessoas. Mas quando você resolve esconder em Deus as suas feridas, quando você resolve apenas deixar o Senhor ver a profundidade que está a sua dor, aleluia, quando você tira um momento só para você e Deus, irmãos, às vezes é tempo de você se recolher, não ficar exposta com as suas raízes, deixando as pessoas tropeçar, ficar falando de você, ficar falando onde está sua ferida, ficar falando onde está seu machucado. Às vezes é hora de você pegar e esconder as suas raízes machucadas, porque aquele que está lá em cima, Ele está vendo, aleluia. Ele vendo, irmãos, é o suficiente. Ele vendo, Ele tem remédio para curar. Ele vendo, Ele sabe tirar os cacos, as sujeiras que ficou presa ali naquela ventania que passou, naquele vento que veio. Mas quando você fica exposto para todos e para todos, você fica, infelizmente, sendo apontado. Essa estação que eu estou vivendo tem feito eu me recolher. Eu tenho ficado mais em silêncio, mais quietinha, mais meditando com o Senhor Jesus, curtindo mais a minha família, meus filhos, e tem sido tão bom para mim. As pessoas me mandam mensagem, perguntam como eu estou, eu respondo, está tudo bem. Dentro do possível, está tudo bem. Eu estou aproveitando aquele tempo em que eu poderia talvez estar reclamando, falando, questionando. Mas não. Eu escolhi pegar minhas raízes e fincá-las mais profundo. Aleluia. Eu resolvi tirar aquele momento, porque enquanto as irmãs estão orando por mim, eu tenho que orar por elas. Porque eu sei que elas estão clamando pela minha saúde, mas elas também têm problema, igual o pastor Huerto disse. Elas também estão passando por lutas. Então eu tenho que estar cobrindo elas também de oração, intercedendo também para elas. Então nesse tempo meu, eu tenho tirado mais tempo com o Senhor. E vou falar para você uma coisa. Nesse tempo que eu tenho tirado com o Senhor, eu não estou ouvindo a voz dEle. E está tudo bem. Porque o silêncio também é a resposta de Deus. Eu entendi isso nesse processo. Aqui na história de Jonas vai ver que os amigos dele ficaram questionando o porquê de Jó estar passando por tudo isso. Um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal, um homem que o próprio Deus deu testemunho dele. E como que o Senhor pode permitir que Satanás venha e poda tanta coisa na vida dele? Toca na família, toca nos filhos, toca na finança, toca até mesmo no casamento, na saúde dele. E os amigos que era para estar orando por ele, ou apenas assim, dando força para ele naquele momento,
está questionando o que está acontecendo. Será que ele pecou? O que será que você fez, Jó? E Jó fica sem defesa, porque o único que pode defender Jó é o próprio Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, a árvore, ela representa muito o ser humano, devido, igual o tronco da árvore permanece resistindo o tempo. A raiz, como eu falei para vocês, embora ela não é vista, mas ela sustenta a árvore e preserva a vida. A fé também é invisível e supera todas as coisas. Como eu disse para vocês, a árvore sem raiz não suporta vento. Então eu faço uma pergunta para você aqui nessa noite. Onde estão fincadas as suas raízes? Aleluia. Para que o broto venha, para que floresça, é preciso, irmãos, que eu e você depositamos a nossa confiança no Senhor. É preciso que eu e você não perca a fé e a esperança. Aleluia. Jó nos ensina que mesmo diante da dor e da adversidade, é possível prosseguir para viver uma vida plena. Aleluia. Nessa noite, o Senhor Jesus, Ele quer que ao cheiro das águas, Ele quer que através da presença dEle neste lugar, hoje aqui é um campo de terra. Eu não sei qual árvore é você aqui nessa noite. Eu não sei em qual fase que você está. Se você está na fase dos cortes. Talvez eu estou pregando para a gente aqui nessa noite que você está vivendo cortes financeiros, cortes familiares, cortes amorosos. Eu não sei qual é os cortes que você está tendo na sua vida. Talvez eu estou pregando para pessoas que estão sendo podada. E você não está entendendo essa poda de Deus na sua vida. Mas deixa eu falar para você. Ela se faz necessária para que os frutos apareçam. Aleluia, Jesus. Oh Deus, Santo, Santo, eu sinto a Tua presença neste lugar, Senhor. Jó, irmãos, aprendeu a confiar em Deus, mesmo diante da adversidade. Ele cultivou amor, esperança e fé. Hoje a terra está aqui para você cultivar isso também nessa noite. Aleluia, Jesus. Para que comece a aparecer os brotos, você precisa começar a plantar fé. Aleluia. Para que a sua árvore venha a ser uma árvore fértil, você precisa começar a plantar fé. Eu quero profetizar aqui nessa noite que a vida pode florescer novamente. Aleluia. Esse casamento seu que talvez não tenha mais amor, ele pode florescer novamente. As suas finanças que talvez você está vendo tudo travada, parada, o Senhor Jesus pode fazer florescer novamente. A sua saúde que está debilitada, está fraca, o Senhor pode restaurar novamente. Aleluia, Jesus. A palavra de hoje para a sua vida é: ainda há esperança. Aleluia, Jesus. Ainda há esperança. Glória a Deus. Para o Senhor nada é impossível, irmãos. Ele pode fazer brotar o amor no coração novamente daquele que saiu de casa. Talvez seja um filho que não quer mais voltar para casa. Talvez seja o marido também. Ele pode fazer brotar o amor nesse matrimônio novamente. Ele pode fazer as suas finanças crescer novamente. Aleluia. O extraordinário de Deus pode acontecer a qualquer momento, se você guardar a fé e a esperança.
Nós vamos ver na história de Jó, irmãos, que em todo momento Jó poderia ser tentado a blasfemar contra Deus. Eu e você, com a nossa natureza humana, nós somos tentados a cair nessa tentação e questionar a Deus o porquê, para quê, do que nós estamos passando, até quando, na verdade? Porque nós somos falhos, nós somos humanos, e nós podemos ser tentados sim. Mas Jó, a Bíblia vai dizer que em nenhum momento ele blasfema contra Deus. Ele tem o seu momento sim, de questionamento, como eu disse, que eu e você também podemos ter. Mas ele não pecou contra Deus. Aleluia, Jesus. E a recompensa de Jó, da fidelidade a Deus: no sair do ventre da minha mãe, no voltarei para lá. Aleluia. Restaurou tudo em dobro do que ele havia perdido. Aleluia, Jesus. Irmãos, essa mensagem breve que o Senhor deixou no meu coração para essa noite, para vocês, é uma mensagem de você olhar, como eu disse lá no começo, para o cenário da natureza e observar uma árvore. Eu não sei se você já teve esse privilégio de plantar e acompanhar o crescimento daquela planta. E você vai ver que ela vai crescendo conforme você vai regando ela. Mas às vezes, se você deixar passar alguns dias e ela estiver perto de outra planta, perto de alguma planta assim que solta, úmida, ela aproveita aquela umidade da terra, daquela planta que ela está próxima, igual a orquídea. Quem já viu a orquídea, de você colocar ela próximo de uma outra planta e ela florescer, ou você colocar ela num tronco e ela, depois que ela secar, ela florescer? Quem teve essa experiência já de ver? Não é lindo de ver? Lá em casa está acontecendo isso, lá em casa, com as minhas orquídeas lá que eu ganhei. E a vida do cristão, irmãos, não é diferente. Nós precisamos estar cercados de pessoas que, ao chegar próximo de nós, vai nos levantar. Aleluia. Não nos deixar para baixo. Nós temos que estar cercados de pessoas que querem o nosso bem, que quer ver a gente florescer, que vai estar ao nosso lado ali, não para nos julgar, não para ficar falando aquele momento que você está passando, não, questionando o porquê desse momento, o que será que você fez? Não, nós precisamos estar cercados de pessoas ao nosso lado, que a terra dela esteja cheirando água. Aleluia. Que a terra dela esteja cheirando água. Aleluia. O que é isso? Que ela esteja próximo da presença de Deus. Aleluia. O Espírito Santo está aqui nessa noite, irmãos. Aleluia. Há um rio no céu nessa noite aqui. Há um rio para cada árvore aqui nessa noite. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer regar essa terra que é eu e você aqui nessa noite. Ele quer regar nessa noite. Às vezes, irmãos, há podas na nossa vida que são necessárias para que nós possamos perdoar aqueles que nos ofendeu, aqueles que nos machucou, aquele que nos feriu. A gente vai ver na história aqui que a partir do momento em que Jó começou a orar pelos amigos dele, quando Jó começou a apresentar os amigos dele em oração, o Senhor mudou o cativeiro dele. E por que Jó estava orando para os amigos? Os amigos dele que estavam falando
dele, questionando, dizendo para ele que talvez ele pecou, que ele fez alguma coisa errada. Você não vê Jó se irando com os amigos por eles falar essas coisas para ele. Você vai ver no final Jó orando por eles. Aleluia. Não questione as podas que o Senhor está fazendo na sua vida. Não questione os cortes que está ferindo você. Aleluia. Lembre-se do que você já fez no passado, do que você já foi no passado. Lembre-se quem você feriu, quem você machucou, quem você um dia, outrora também, em vez de estender a mão, ajudar, você questionou, você apontou. Aleluia. E hoje chegou, talvez, a estação de você passar por aquilo que um dia um amigo, uma amiga sua passou. Ei, suporte o processo. Aleluia. Suporte o processo. Ainda que seja doloroso, ainda que doe, ainda que machuca, suporte o processo com o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Jó aprendeu a confiar em Deus, irmãos, mesmo de